E mais uma aulinha exclusiva aí para nossos membros do clubinho. Hoje nós vamos aprender a fazer o GRU. Eu espero que vocês gostem muito dessa aula, aproveitem aí todas as dicas e assistam o vídeo até o final para aprender esse malvadão aí. Muito fofinhos, ó. Olha que lindão. E a aula de hoje é a aula do GRU, né? Esse personagem super irreverente, né? Eu adoro o GRU, gente. Achei ele muito chique, né? Ele é um malvado bem chicoso. E os Minions estão muito fofinhos também, né? Eu vou deixar o link da aula dos Minions também na descrição para vocês, tá? Bom, então é isso. Chega de delongas e vamos pro passo a passo. E eu vou começar aqui mostrando para vocês a imagem de referência que eu escolhi para fazer o meu GRU. Ela tem cerca de 15 centímetros. Eu pesquisei no Google GRU, meu malvado favorito, e essa é a primeira imagem que aparece. E nós vamos começar a modelagem pelos sapatinhos. Para cada pé eu vou usar 1,5 gramas de massa. Primeiro eu vou fazer uma coxinha alongada desse jeito aqui, ó. Depois eu pressiono ela na minha placa para deixar um dos lados bem retinho, né, que vai ser o solado do sapato. Olha, eu achato. Em seguida, eu vou beliscando até ele tomar a forma daquele sapato bicudinho, né, que o GRU usa. Dou uma achatadinha aqui no bico, ó, na pontinha. E deixo a parte de cima mais boleada, né, mais arredondada, desse jeito aqui, ó. Depois a gente vem com a esteca de faquinha, marco aqui embaixo, ó, primeiro o saltinho, né, do sapato dele. Em seguida eu vou dando a volta aqui, contornando, para formar a sola do sapato. O segredo aqui é a gente modelar os dois sapatinhos iguais, né, para não ficar um maior, o outro menor. Eles têm que ficar iguais, do mesmo tamanho. Tá? O segredo é apenas esse. Depois disso, de modelar os dois sapatinhos, a gente vai deixar eles secando em um EVA ou em cima de uma espuma. Pelo menos até o dia seguinte, tá? Para a gente poder montar a peça. E agora vamos para as perninhas. Para cada perninha, eu reservei aqui 2 pedacinhos de arame número 14, arame galvanizado. Tenho 10 centímetros cada pedacinho de arame desse, tá? E para cada perninha, 6 gramas de massa preta. A gente vai sovar bem essa massa. Vou fazer uma bolinha com ela. Em seguida a gente vai fazer uma minhoquinha. Desse jeito aqui. Um lado vai ficar mais grossinho e outro lado mais fino. E o legal é a gente estar sempre comparando aqui com a imagem de referência, né? Ó. Ver se o rolinho vai ficar do tamanho certo aqui. Tá vendo? Percebam que tá um pouco mais grossinho, mas é proposital porque a massa vai encolher, né? E ficou com um pouco mais de 6 centímetros. Se vocês quiserem, deixem dar uma ressecada pelo menos uns 20 minutinhos, só para criar uma capinha. Em seguida, passa o arame bem no meio da perninha desse jeito, ó, com bastante cuidado. Percebam que eu entortei um pouco a massinha ali, mas não tem problema também, a gente consegue arrumar fazendo isso aqui, ó. Então, a gente dá uma enroladinha e fizemos aqui um espetinho de massa de biscuit, ó. A gente vai fazer a mesma coisa com a outra perninha, tá? A gente vai fazer as duas. E aqui eu vou fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar um rolinho, um cabo de pincel, qualquer estequinha aí que você consiga fazer isso para criar o vinco da calça aqui, ó. Eu tô triangulando aqui, não sei se essa palavra existe. E a gente vai fazer com as duas perninhas e vai deixar elas secando, tá? Eu vou fincar elas no isopor e deixar secar. Agora vamos para o corpinho. Eu tô usando aqui papel alumínio, 45 por 45 de papel alumínio, é o suficiente para fazer esse corpinho, tá? 45 centímetros de diâmetro por 45 centímetros de comprimento. No caso, um quadrado de papel alumínio. Vou amassando ele, ó, até ir formando ali, até ficar no formato do tronco do GRU, ó. A gente pode até ir medindo aqui, né, pela imagem de referência. Isso vai ajudar muito, né, a deixar o GRU com a silhueta certinha, né, ó. Percebam que tem aqui a cabeça, então eu vou dar uma leve achatadinha aqui, ó, com o polegar, para criar aqui essa covinha aqui no meio, que é onde vai ter a cabecinha do GRU aí, tá? Então, em seguida, a gente vai pegar a fita crepe e vai fazer o processo de mumificação desse papel alumínio. Vai enrolar todo o papel alumínio com a fita. Uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, se eu quiser fazer ele maior, gente, com essa estrutura que eu estou fazendo aqui, dá para vocês adaptarem e fazer a peça maior também, tá? Se quiser fazer um GRU de 30 centímetros, por exemplo, é só a gente colocar o dobro do material que a gente usou aqui e a gente consegue fazer ele o dobro do tamanho, no caso com 30 centímetros, tá? Ó, ali já com o corpinho, né,
coberto com a fita crepe, né, o papel alumínio. Eu peguei aqui uma pequena quantidade de massa preta. Vou abrir essa massa numa espessura bem fininha. Talvez eu tenha até deixado fino demais aqui, mas tudo bem. Isso aqui vai ser só a primeira camada aqui da roupa do Gru, só para dar uma sustentação melhor, né, esse corpo. Então eu vou envolver aqui, ó, todo o corpinho com essa massa preta. A gente vai encapar, né, no caso. E aqui a gente vai unir essas rebarbas. Aqui embaixo também. Em seguida a gente recorta aqui esse excesso de massa. Não tem problema se ficar alguma imperfeição, tá? Ainda vai vir massa aqui em cima. Então não tem problema nenhum. Vou só passar o rolinho aqui só para tirar essa emenda aqui, né? Essa divisão aqui da massa. O papel alumínio, além de dar leveza à peça, faz com que a gente economize massa também, né? Essas são as vantagens. O pessoal sempre pergunta, por que você usa papel alumínio? Por que você usa isopor? Então é por isso. Ó, agora a gente vai deixar secar, né? Isso aqui ele secou bem rápido, né? Porque é uma camada bem fina de massa que eu coloquei. E agora a gente vai unir aqui, ó, com as perninhas, tá? E vamos construir aqui a base já do corpinho do nosso Gru. No caso vai ficar assim, ó. Vou fincar, né, as perninhas ali no corpo, deixando nesse formato aí da imagem de referência. Fazer 2 furinhos aqui embaixo, ó, onde a gente vai, né, colocar as perninhas dele. Primeiro eu coloco para ver, né, se está na posição correta, se eu preciso mudar a posição, né, se eu preciso cortar um pouco a perna, se está muito grande. Então eu vou sempre medindo primeiro, né, antes de fixar realmente as perninhas. Então para mim aqui elas já estão legais. Já dá para montar já a peça, ó. Já tenho aqui a base do corpinho, é essa mesmo. Ainda vai vir algumas camadas de massa, né? Mas o processo inicial é esse aqui, tá? Bom, então agora eu vou realmente fixar aqui, vou colocar a cola instantânea, ó, aqui bem no arame. E a gente vai grudar aqui massa preta com a massa preta, desse jeitinho aqui, ó. Segura até a cola fazer efeito. Peço que vocês já deixem o like no vídeo, não esquece de deixar o like, isso é muito importante. E depois que a cola fez efeito, né, que a cola secou, eu vou umedecer aqui em volta, ó, entre o corpinho e as perninhas. Passo água. Peguei aqui 2 gramas de massa preta, fiz uma bolinha. Em seguida eu vou fazer um quibe com essa massinha. Desse jeito aqui, ó. Mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros. Vou vir aqui na parte de trás do corpinho do Gru, acomodo aqui o meio, ó, desse quibe e vou colocando as pontas para frente, desse jeito aqui, ó. Até chegar aqui na frente das perninhas, tá vendo? Isso vai dar aqui a base da calça dele, né, no caso. E agora eu venho com o pincel modelador e vou unindo essa massa preta. E se você ainda não é membro do canal, torne-se membro já. E tem acesso aí não só a essa aulinha do Gru, como várias aulas super legais que temos aqui no nosso clubinho de membros. O pincel modelador é excelente para fazer esse tipo de união aqui, ó. É a melhor ferramenta que tem para se fazer isso aqui. Finalizo aqui a emenda alisando com água. Ó, molho o dedo e vou esfregando aqui na massinha úmida. Ó. E aqui a gente vai garantir uma boa emenda. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? Eu vou responder todo mundo. E lembrando que essa aula do Gru é uma aula extra do clubinho. Já tivemos aula esse mês, que foi a aula do esquilo, né? Foi no comecinho do mês. E agora em outubro teremos novidades no clubinho, aguardem. Agora eu reservei 50 gramas de massa cinza escuro. Essa massa aqui foi nada menos que preto, que eu coloquei um pouco de massa branca, até dar esse tomzinho aí. Ó, vou abrir um rolinho. Depois eu vou pegar aqui o meu rolo de abrir massa. E vou abrir essa massa em formato de retângulo. Ó, desse jeito aqui, ó. Essa minha placa, ela deixa um relevo aqui na massa. Mas não tem problema, depois que seca, some. Ó. Continuo aqui abrindo o retângulo. Eu vou abrir ele numa espessura não tão fina quanto a gente abriu de massa preta, né? Para fazer a primeira
camada ali do corpinho. Um pouco mais grosso, tá? A gente vê se dá pra dar a volta ali, ó. E vou cortar aqui as laterais para deixar retinho. Tanto aqui nessas bordas, quanto também na parte de baixo, tá? A parte de baixo também a gente precisa que fique bem retinho. Então eu vou cortar aqui, ó. Fazer um corte reto. Para dar o acabamento ali da barra do casaco do nosso Gru. Que ele tá de casaquinho chique, né? Então a gente precisa dar um bom acabamento aí nesse casaquinho. Ó, eu venho com essa massinha. Primeiro eu arrumo bem direitinho aqui ela para ela ficar bem retinha aqui embaixo, né? Vou umedecer com água aqui, ó, essa base do corpinho que já tá seco, tá, gente? O corpinho já tá todo seco. Então eu venho, começo pela parte da frente, ó. Coloco bem no meio aqui. Ó, ele tem que ficar abaixo da cintura dele, né? Um pouco abaixo da cintura. E aqui eu jogo os excessos para trás. Vou unindo aqui em cima também. Parte do pescoço. Vou unindo aqui atrás, ó. Por incrível que pareça, eu cortei e ficou quase que certinho aqui. Mas se ficar passando, né? É só a gente cortar os excessos com a tesoura. No caso aqui ficou pouco excesso. Mesmo assim, a gente precisa cortar esses excessos, tá? Eu peguei a tesourinha, vou cortar os excessos aqui da parte do pescoço. E também da parte de trás. Aqui ainda vai vir um acabamento também aqui em cima ainda, então não preciso me preocupar muito com essa área do pescoço. Vou me preocupar mais com essa parte aqui de trás. Tá? Então, ó, eu corto o excesso. Depois venho com o pincel modelador e vou unindo. Tá? Depois é só a gente alisar bem direitinho com água aqui, né, para dar aquele acabamento legal. Mas o mais importante aqui é o pincel modelador. Para fazer o zíper frontal ali do casaco dele, eu vou usar essa carretilha aqui da Blue Star, que tem aqui esses dentinhos, né? Mas caso você não tenha, dá para fazer também com palitinho de churrasco, tá? É só ir fazendo pontilhados, né? Eu vou usar aqui a carretilha porque ela é mais fácil, é só a gente fazer um traço aqui no meio e pronto. Já tem o zíper aqui do casaco dele. Agora a gente vai deixar secar, né? Essa etapa aqui. Dá só uma reforçada aqui na cavinha do pescoço. E agora é só a gente reservar, deixar secando. Ó, percebam que ele tem aqui a gola, né, do casaquinho também, antes da cabeça. Então aqui já secou a primeira etapa e a gente vai cobrir aqui com essa gola, tá? Então como é que a gente vai fazer essa gola aí? Pegar um pouco da mesma massa cinza escuro lá que eu usei para fazer a primeira parte do casaquinho, né? E vou abrir aqui com um rolinho. Vou abrir mais ou menos na mesma espessura lá que a gente fez o casaquinho dele, a primeira parte. E vou usar um cortador redondo. O cortador redondo é uma coisa que todo mundo tem, né? Ó, a mesma espessura. Eu vou usar aqui o número 5 da Blue Star. Então, eu vou cortar aqui o meu círculo de massa. Pressiono aqui, ó, na massa, dou uma mexidinha. Então, peguei aqui, ó, vou medir no pescoço, ver se ele tá cobrindo toda a área aqui do pescoço, dos ombros, né? Dá só uma espichadinha nele aqui, ó. Dá umas beliscadinhas, dá uma espichada para deixar ele mais oval, menos arredondado, né? Para poder esse círculo chegar de ombro a ombro ali no corpinho do Gru. Vou fazer um corte em V aqui, corte pequenininho. Ó, tiro aqui a marca da tesoura com estequinha, para dar um melhor acabamento. Vou fazer mais um corte de cada lado aqui, ó, nessa distância. E outro aqui. Para formar uma gola ali do casaquinho, uma gola bem chique. Né? Deve ser um casaquinho Armani que o Gru tá usando. Então ele tem que estar bem empoderado. Vou umedecer aqui com água, de preferência passa em cola branca, tá? Não passei, mas eu vou alisar bem com água. E coloco aqui, ó. O Vzinho ali, o corte em V, ele tem que ficar
rente com o zíper, né? Com a marca do zíper do casaco. Esse excesso aqui a gente joga para trás. Dou uma leve pressionada para a massa aderir bem. Ó, sempre reforço aqui a parte da cabeça. A covinha aqui da cabeça, ó. Sempre uma reforçada. E novamente aqui a gente vai reservar, né? Deixar essa parte secar. E agora vamos modelar a cabeça. Eu reservei aqui 14 gramas de massa na cor Pêssego Bebê, que é um novo tom aí da Inkway, muito legal para fazer personagens. Solvei bem essa massinha e fiz uma bolinha, como sempre, né? Tudo começa com uma bolinha. Ó, fiz uma bolinha, em seguida eu vou dar uma espalmada nela para deixar ela nesse formato oval. Dou uma achatada nela aqui na base, ó, desse jeito, com os polegares aqui em volta, né? Para ir dando o formato da cabeça dele, que é desse jeito aqui mesmo, oval, né? E eu preciso que a parte de trás esteja achatada para a gente unir lá no corpinho, tá? Então vai ficar assim, ó, nesse formato aqui. Ó. Aqui na frente vai ser onde a gente vai modelar o rostinho, tá? E a parte de trás é o pescoço dele, digamos assim, que o Gru não tem pescoço, né? Mas vamos supor que ele tem. Então aqui na parte frontal é onde a gente vai modelar a cabecinha, ó. Percebam que ficou um pouquinho maior do que a cabeça ali, mas é porque quando a massa secar ela vai encolher. Então por isso que eu quero ele desse tamanho aqui mesmo, tá? Peguei essas duas imagens aqui também para ter algumas referências do rostinho dele, né? Do nariz, da distância dos olhos. Com a estequinha de agulha aqui, ó, da ponta arredondada, um pouco acima do meio desse rostinho, eu faço uma primeira marcação. Do outro lado, faço outra marcação, ó, na mesma posição, tá vendo? E que a gente já tem a cavidade dos olhos, tá? Então vai ser aqui que a gente vai modelar todo o olhinho dele. Ó, reforço aqui o meio, dei uma leve contornada no meio, pressiono com o dedo para suavizar. Aqui a gente precisa que fique essas covinhas. Vou colocar também já aqui as orelhinhas, ó, peguei duas mini bolinhas, vou colocar aqui na lateral, mais ou menos na distância dos olhos ali, ó. E as orelhinhas dele, elas são voltadas para cima. Então a gente coloca a bolinha apontando para cima e fixa ela aqui com a ponta do pincel modelador. Para fazer a boquinha eu vou usar aqui o pincel modelador da ponta pequena. Ó, aqui bem embaixo do olho eu venho fazendo um arco que vai de encontro com o outro olhinho. Tá vendo? Desse jeito aqui. Diferente da imagem de referência, eu tô fazendo ele sorrindo, né? Lá ele tá emburrado. Mas eu preferi fazer ele sorrindo. Vou fazer uma covinha aqui no canto da boca, ó. E no outro canto também. Tudo usando apenas o pincel modelador. Sem enxertos, tá vendo? Bem simples. É como desenhar, né? Então aqui a gente já tem a base da cabecinha dele. Deixei ela secando. Depois de seca, peguei duas mini bolinhas brancas. Eu não vou nem pesar, gente. Não tem como pesar porque não vai dar peso na balança. É uma mini bolinha mesmo, do tamanho de sementinhas. Ó, fiz a bolinha, achatei. Depois dei uma beliscadinha para ela ficar amendoada. Depois venho com o pincel aqui, ó, com água. Dou uma umedecida na cavidade e boto aqui a bolinha bem no meio da covinha que a gente fez, ó. Ela tem que ficar assim mesmo, bem no centro. Tá vendo? Ela vai grudar muito bem ali na água. Eu deixei secando só por algumas horas, tá? Não precisa deixar secar de um dia para o outro essa cabecinha. Pra gente ir montando, né? Pra gente ir colocando alguns enxertos que ela também tem. Alguns enxertos pequenos, mas tem. Ó, com a pontinha do pincel modelador também. Eu vou unindo aqui as laterais do olhinho. Depois peguei duas mini bolinhas ainda menores. Da mesma massinha Pêssego Bebê. Né, que a gente fez todo o rostinho com ela, dessa cor aqui. Fiz um mini quibe, achatei e fiz uma pálpebra. Coloco sobre o olho, venho novamente com o pincel modelador e vou unindo aqui essa pálpebra, né, na cavidade do olhinho. Ó, ela tem que ficar sobre o olho e ali onde é massa pêssego também, a gente tem que fazer a união. Se precisar, a gente molha a pontinha do pincel modelador na água e vai unindo. Depois eu vou fazer aqui, ó, uma minhoquinha bem fininha, da mesma massinha pêssego, tá? É uma minhoquinha bem fininha mesmo. E vamos colocar aqui abaixo dos olhos, que ele também tem aqui essa bolsinha aqui abaixo dos olhos, né? Então,
a gente faz também. Ó, faz a mesma coisa do outro lado também. Agora peguei mais 2 mini bolinhas de massa pêssego. E vou fazer o supercílio. Aqui sim a gente vai fazer um enxerto, tá? Ó, primeiro eu vou umedecer com água, aqui acima dos olhos, né? Passo água, depois faço um rolinho com essa massa. Dou uma leve entortadinha nele, ó. E venho aqui acima do olho e deposito ele bem aqui, ó. Venho com o pincel modelador e vou unindo, contornando, né, essa massinha, ó. A gente vem com bastante cuidado, contornando. Como a cabeça aqui é bem pequenininha, então a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? Mas é só a gente ter cuidado, delicadeza com a mão, que a gente consegue fazer qualquer coisa. Olha só, já estou finalizando, né? Para vocês verem, é bem prático. Não tem muito segredo aqui. A gente vai repetir a mesma coisa no outro olhinho também, né? Deixar bem simétrico. E é só deixar secando, tá? Para o narizinho, também peguei aqui uma mini bolinha, ó. Bolinha bem pequena, não tem peso também, menos de meio grama. Fiz uma coxinha alongada. Dei uma leve entortadinha na ponta. E a gente vai colar ela bem aqui no meio, ó. Tá do tamanho ideal que eu preciso, né? Tem que ser bem aqui entre os olhos, ó, o narizinho dele. Coloca uma gotinha de cola branca ali no meio, tá? E gruda. Com a pontinha do pincel modelador, vou fazer as cavidades do nariz, tá? Pode ser também um palitinho de dente, dá pra fazer. Ó. Desse jeitinho aqui. E agora a gente vai colocar as sobrancelhas dele. Vou umedecer em cima o supercílio, que já deu uma boa ressecada. Pego 2 mini bolinhas de massa preta. Faço uma minhoquinha com essa massa preta, ó. Desse jeito aqui. Uma pontinha, um lado com uma pontinha, outro lado mais arredondado. E grudo aqui em cima do supercílio, ó. A gente pressiona até ele aderir bem. Venho com a esteca de faquinha e vou fazendo várias marcaçõezinhas aqui assim, ó, para dar a textura do pelo. Percebam que o nosso gru já tá tomando forma, o rostinho dele já tá, né, dando pra saber que é o gru. Tô arrumando aqui a sobrancelha para deixar do jeito que eu quiser aqui, ó. Quero ela com essa pontinha mais arqueada, né? Não quero ele com carinha de mal, mas também não quero ele com carinha de muito bonzinho, não. Afinal, o gru, ele é o malvadão, né? Ó, aqui no canto das boquinhas ainda vou dar uma marcadinha aqui, ó, com a ponta da esteca, né? Já secou, mas ainda a gente consegue fazer essa marcação. O narizinho também já secou, mas a gente vai unir aqui em volta, ó. Fiz uma mini minhoquinha de massa pêssego, né? Da mesma cor ali do rostinho, do nariz. A gente vai passar aqui em volta pra fazer a emenda ali do narizinho, né? Pra não ficar o narizinho colado lá. Então a gente vai dar esse acabamento aqui em volta. Ó, uma minhoquinha bem fina de massa. Com o pincel modelador mesmo a gente vai unindo, né? Se precisar, molha a pontinha do pincel modelador na água e vai unindo bem essa massinha aqui para dar um bom acabamento também aqui em volta do nariz. E ao pessoal que está se tornando membro agora, sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? Sejam muito bem-vindos, aproveitem aí as dicas, aproveitem as aulas e entrem também lá no nosso grupo do Telegram para a gente tirar dúvidas por lá, tá? Enquanto a cabeça do gru seca, vamos dar aqui os últimos acabamentos também no corpinho dele. Vamos fazer aqui o zíper. Peguei aqui uma mini bolinha de massa branca e outra bolinha um pouquinho só maior, também de massa branca. Essa aqui eu vou fazer uma coxinha. Dou uma achatada em um dos lados, belisco e deixo ela nesse formato triangular aqui. Agora a gente vai colar primeiro essa bolinha aqui, ó, com cola branca. Vou colocar a cola branca aqui com a pontinha de um palito de dente, bem aqui no meio, ó, do Vzinho que a gente fez. A bolinha, eu grudo ela lá bem no cantinho, ó, desse jeitinho aqui, pressiono, pra dar uma leve achatada nela. Ó, vou usar aqui a esteca de faquinha para fazer 2 marquinhas no meio. Agora eu venho com essa parte aqui
coloco uma gotinha de cola branca e uno ali, formando o zíper, tá? Arrumo direitinho com a esteca. Muito simples nessa parte aqui, não tem muito segredo. Agora vamos deixar secar. Com o rostinho já seco, vou pegar aqui meu bom e velho giz pastel, ó, com esse tom aqui ocre, e um pincelzinho velho aí, ó, de cerdas curtas. Eu vou fazer como se fossem olheiras, né? Ó, primeiro eu aplico aqui o giz pastel ocre, toda a pálpebra ali do GRU. Por cima do tom ocre, eu aplico esse tomzinho aqui de terra, ó. Só mais nas bordas aqui da pálpebra. O que fizer em uma, sempre repetir o mesmo processo na outra para ficar da mesma cor, né? Do mesmo tamanho. Então é importante aí ter essa simetria, não só nos volumes de massa, né? Como também na pintura e em tudo. Também vou passar um pouco de giz pastel vermelho nas bochechinhas dele, não é porque ele é um malvado que ele não pode ser fofo, né? Então vamos dar uma ruborizada aqui nessas bochechinhas aqui do GRU. Também gosto sempre de passar um pouco nas orelhinhas dos personagens, acho bem importante. Dar um arzinho aí de vida, né, a peça. Passar um pouco na pontinha do nariz dele também. Sempre reforçando aqui nas bochechas. Bom, agora vamos pintar os olhinhos, né? Para os olhinhos eu vou usar tinta azul celeste. Vou pegar aqui, vou colocar só uma gotinha da tinta no fundo de um potinho. Vou pegar aqui um microboleador, desses que manicures usam. Pode ser também, né, o cabo de um pincel. Dá para adaptar aí várias coisas para fazer isso aqui. Um pinta-bolinhas também, né? Ó, carreguei na tinta e carimbei aqui, bem no meio do olhinho. Ó, faço a mesma coisa do outro lado, procurando deixar sempre bem simétrico. Ó. Deixo secar essa primeira camada, venho com a tinta preta, vou usar agora aqui um palitinho de dente, e no meio da tinta azul eu carimbo a tinta preta. Ó. Faço a mesma coisa do outro lado, né? E agora a gente vai finalizar esse olhinho com tinta branca. Ó, também com palitinho de dente, a gente vai fazer o brilho desses olhinhos com essa tinta branca, colocando bem no cantinho ali, ó. Bolinha branca. A mesma coisa do outro lado. Carrego o palito de dente na tinta e carimbo aqui do lado do olhinho. Ó, desse jeitinho aqui. Bom, os olhinhos já estão praticamente prontos. Olha só a cabecinha como já tá. Agora eu peguei tinta preta diluída com água e um pincelzinho fino. E a gente vai fazer aqui os cílios do GRU, ó. É só dar um contorninho aqui na pálpebra. Carreguei só a pontinha do pincel com a tinta preta diluída em água. E a gente vai fazer aqui, né, esses cílios, tá? Cabecinha pronta, corpinho pronto. Agora, peguei aqui metade de um palitinho de dente. Vou fincar bem aqui no meio daquela cavidade que a gente fez lá no início, ó. Furo, deixo só uma pontinha para fora. E agora a gente vai colar aqui a cabecinha, ó. Passo cola instantânea aqui na parte de trás. E é só fincar ali no palitinho de dente. Essa cabecinha precisa ficar bem coladinha lá no corpo. Para poder a gente finalizar, né? Colocar os bracinhos, colocar o cachecol. Então a cabecinha já tá fixada no corpinho aqui. Contem aí para mim nos comentários o que vocês estão achando da aulinha. Se vocês estão gostando aí do GRU. Agora vamos para o cachecol. Eu peguei aqui massa cinza. Essa aqui já é uma massinha cinza pronta da Inkway. Vou sovar bem essa massinha. Cerca de 15 gramas de massa. A gente começa fazendo um rolinho, ó. Fazendo uma minhoquinha, né? Vai abrindo. Eu preciso que essa minhoquinha fique com mais ou menos uns 25 centímetros. Então a gente vai abrindo ela. Vai esticando. Se você tiver um alisador,
né? Para ajudar, para deixar ainda mais retinho essa minhoquinha. Então eu vou usar aqui ó, um alisador e a gente vai abrindo ela. Depois de abrir, a gente achata. Se você não tiver o alisador, pode achatar com um rolinho de abrir massa mesmo, tá? Corto aqui as laterais. Ó. Deixei bem fininha. Cortei. Então agora a gente vai umedecer aqui em volta do pescoço, em volta da gola. Aqui na parte de trás vou colocar um pouco de cola branca. Então eu venho, começo aqui na parte de trás, ó. Começo pela nuca dele e venho dando a volta. Dou primeiro uma volta aqui na frente. Encontro novamente aqui com o início, ó, da massinha. Dou uma pressionada com o dedo e dou mais uma volta, ó. Colocando ainda mais próximo aqui da cabeça, né? A massinha mais próxima do pescoço. E venho novamente por trás. Ó. E deixo aqui o caimento, né? Do cachecol aqui na frente. Desse jeitinho aqui, como se estivesse passando pelo ombro. Ó. Ele tem que vir por aqui e dar o caimento aqui na frente. Desse jeitinho aqui. Se você quiser ele longo, pode deixar, né? Eu cortei para deixar ele mais curtinho. Esse tamanho aqui tá bom. E aquele pedacinho ali que sobrou, a gente vai usar para fazer o outro lado, tá? Ó. Abri novamente, solvei. Abri novamente uma minhoquinha. Achatei. Essa parte daqui ó, ainda tá pequena. Eu dou uma esticadinha nele. Né? A massa de biscuit ela é bem flexível. Estiquei. Vou cortar aqui essa pontinha para deixar reto. E aqui em cima eu faço o corte desse jeito aqui, ó. Faço corte na diagonal. Que é onde a gente vai encaixar ali no cachecol. Coloco uma gotinha de cola branca e acomodo aqui desse jeito. Ó, ele vai ficar também dando caimento aqui na frente. Vou arrumar aqui com a estequinha. Agora eu vou deixar o cachecol secando. Depois de seco é que a gente vai continuar o passo a passo. Vai pintar, colocar os bracinhos, tá? Caso você queira pintar, né? Eu vou seguir a imagem de referência e vou pintar. Vou usar aqui a tinta acrílica fosca, preta também. E vou fazer aqui os tracinhos, ó, de acordo lá com a minha imagem de referência. Lembrando que para pintar, a peça tem que estar seca, tá? E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, não deixa de me seguir também lá no Instagram. É o @modelandoembiscuit. Eu sempre posto tudo em primeira mão por lá. E sempre lembrando de seguir aqui a imagem de referência, né? Para fazer a pintura certinha. Agora eu vou aqui para a parte que está enrolada no pescoço, ó. Então sempre tendo aquela distância legal de um tracinho para o outro. Ó, embaixo também. Então aqui a gente tem que ter muita paciência, né, gente? A parte de pintura, uma parte muito delicada da peça. E a gente tem que seguir aqui, né, tudo direitinho pra gente não fazer bobeira. Pintura do cachecol, ok. Olha só. Como já tá ficando bonitão o nosso gru. Agora vou pegar aqui uma tinta metálica na cor prata. E vou pintar aqui também o zíper que já secou. Ó. Pinto todo o zíper com a tinta prata. Eu tenho certeza que através dessa aula vocês vão conseguir fazer outros personagens. Eu vou dar um exemplo aqui de uma peça que dá para fazer com essas técnicas. O tio Chico da família Addams. Tá chegando aí o Halloween, né? E olha só, uma ideia legal aí. E aí, quais outros personagens vocês acham que dá para fazer com essa técnica? Deixa aí nos comentários que eu quero ver a criatividade de vocês.
O pincel que eu estou usando aqui é um pincel de cerdas curtas, de pelo de Marta. E como eu sempre falo para vocês, vocês podem adaptar aí e usar o pincel que vocês tiverem. E olha só que bonitão que tá ficando o GRU, gente. Eu sou suspeito para falar, né? Quero que vocês me digam aí nos comentários o que vocês estão achando dessa peça. E agora vamos para as mãozinhas. Para cada mão eu vou usar uma bolinha de massa pêssego, de mais ou menos 1 grama de massa, tá? Fiz um rolinho, ó, achatei, desse jeito aqui. Um lado mais arredondado, outro lado mais fininho, né? Ó, percebam que a mãozinha dele, elas são diferentes aqui, né? Elas aparecem diferente ali na imagem de referência. E a gente vai começar aqui com a direita. Ó, vou fazer 3 cortes aqui, formando 4 dedinhos, que são os dedinhos que aparecem ali, né? Já que um está escondido por trás da roupinha. Ó, a gente vai arredondar esses dedinhos, tirar aqui a marca da tesoura, né? Logo que a gente corta, fica com a marquinha lá da tesoura. Então a gente precisa arredondar, bolear as pontinhas desses dedos. Então, com muito cuidado, delicadeza ao pegar na massa, a gente vai fazendo isso, ó. Vai beliscando, vai arrumando bem direitinho, deixando esses dedinhos bem roliços e sem marquinhas de tesoura. Isso é muito importante, ó. Depois de formar aqui os 4 dedinhos, eu vou dar aqui o movimento, né? Seguindo ali a imagem. Ó, esse aqui da frente, ele tá mais para cima, né? Os outros mais caidinhos e esse daqui da ponta, ele tá tortinho, bem mais tortinho do que os outros, ó. Então a gente vai seguindo ali a imagem e já vai deixando a mãozinha aqui no formato certo, tá? Bom, já fiz a primeira mãozinha. Agora vamos reservar ela e vamos para outra. Sovo bem aqui a massinha. Faço um rolinho também com essa massa, ó, do mesmo jeito, achato. Só que essa aqui eu vou fazer o corte mais curtinho, ó. Fazendo dedos mais curtinhos, já que os dedinhos estão escondidos, né? Ali na manguinha da roupa, ó. Então a gente fez só o formatinho mesmo, né? Da mãozinha. E reservo também. Para cada bracinho eu vou usar 7 gramas da mesma massa cinza escuro, que a gente fez lá o casaquinho dele. Solvo bem essa massa e faço uma bolinha com ela. Ó, deixa ela bem redondinha. E vamos fazer aqui um rolinho, mais ou menos no formato que a gente fez lá a perninha no início, né? Um lado mais gordinho, outro lado mais fininho. E a gente precisa que ele fique nesse formato aqui. Se você tiver um alisador, também ajuda bastante, para ele ficar mais rolicinho. Achato aqui esse lado mais curtinho, tá? Pra gente encaixar depois a mãozinha. Venho aqui com a estequinha, ó, já faço a cavidade onde a gente vai encaixar a mão. A gente vai encaixar o punho, na verdade, dele, né? Então, pressiono bem aqui a estequinha. Pode ser um cabo de pincel também. Faço uma marquinha aqui em volta, ó. Essa marquinha aqui é a marca do punho, né? Do casaquinho. Faço marquinhas também aqui na vertical, ó, como se fosse a costura da manga. E aqui no meio eu marco e dobro, ó. A gente vai fazer 2 iguais. Vou fazer mais algumas marquinhas aqui, como se fosse o tecido amassado. Cada bracinho ficou com cerca de 7 centímetros, tá? Ó, já deixo eles na posição que eu quero que eles fiquem, tá? Sempre seguindo lá a imagem de referência. Vou colocar uma gotinha de cola aqui, ó, no ombro. E já fixo o primeiro bracinho. Ó, dou uma leve pressionada aqui em volta. Ó, sempre obedecendo a imagem de referência, né? Vou colocar uma gotinha aqui, ó, do lado do zíper. E já colo também aqui o punho do casaco. Né? O primeiro bracinho já deixo na posição. E já venho também com a primeira mãozinha. Coloco um pouco de cola instantânea no punho. E encaixo lá no furinho que a gente fez, tá? Já deixo na posição que eu quero ali. E venho com a outra mãozinha, com o outro bracinho, no caso. Coloco cola instantânea, posiciono aqui do lado, ó. Aplico. Né? Seguro um pouco para a cola fazer efeito. E já venho aqui com a mãozinha e sobreponho aqui sobre o bracinho, ó. Essa parte aqui parece complicada, mas não é, tá, gente? É bem simples, ó. Já cruzei lá o bracinho e agora é só a gente colar a outra mãozinha desse jeito aqui, ó. E encaixou, tá? Então aqui a gente arruma tudo muito direitinho, né? Para ele ficar bem justinho, para quando secar não retrair muito.
e os braços não saírem dessa posição, tá? Então, ó, bracinhos colocados. Já estamos quase finalizando o nosso GRU. Se você viu o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like, tá? Eu tô sempre lembrando a vocês porque isso é muito importante, tá, gente? E agora vamos fixar os pezinhos, né? Olha só o nosso GRU, que lindão. Lembrando que ficaram aqui, né, os araminhos para fora, ficou mais ou menos 1 centímetro de arame. Para no caso da gente for fixar ele numa base de isopor, né? Aqui tem os pezinhos, ó, que já secaram bem, foi o primeiro que eu modelei, né? Então eles já estão bem secos. Eu já tinha deixado um furinho ali no meio deles, mas eu vou reforçar esse furo aqui usando uma estequinha de agulha, ó. Uma esteca de ponta. Então vou reforçar aqui, né? Já que o arame ali ele é bem grossinho, então eu preciso de um furo um pouco maior, ó. Então reforço esses furos aqui do pezinho. Ele tem que atravessar a massa, no caso a esteca tem que atravessar a massa. Como já está bem seco, então eu estou tendo que forçar bem aqui, né? Se a massa não tivesse tão seca, talvez eu tivesse mais facilidade para fazer esse furo. Mas não tem problema, vai dar certo, era assim mesmo que eu queria. Ele vai ficar nessa posição aqui, ó, seguindo lá a referência do desenho. E agora a gente vai encaixar aqui, né, o sapatinho no arame. Ó, só atravessar ali, muito simples, tá vendo? Faço a mesma coisa com o outro pezinho também. Então aqui a gente vai ver, né, se está precisando fazer algum enxerto de massa, se os dois pezinhos estão retos, né, se não vai precisar de um calço a mais ali. Mas os meus aqui tá tudo ok, né? Não vai precisar mudar nada. Então agora eu já posso, né, fixar os pezinhos com cola. Vou usar a cola instantânea. Deixei eles nessa posição aqui, ó. É só eu afastar um pouquinho ali do arame. Venho com a colinha instantânea. Coloco uma gotinha bem aqui na base do arame, ó. No tornozelo dele. Né? Não vou precisar usar o QFS, tá? Então agora a gente só vir aqui e posicionar novamente os sapatinhos na perna da calça dele. Bom, sapatinhos fixados. Agora a gente vai dar o brilho no sapato, né? Esses sapatos sociais, principalmente os do GRU, né? Que ele é muito chique. Eles têm um brilho aí, né? Super fino. Então a gente vai precisar aqui de verniz vitral. Ou vocês podem usar também aquele esmalte incolor, tá? Eu não gosto muito de usar o verniz vitral. Tem o hidrovitral também, que é a base d'água. Mas como eu não tenho aqui, eu vou usar esse aqui mesmo, tá? Ó, coloco aqui, deposito um pouquinho aqui na tampa. O cheiro é muito forte, tá, gente? Então é bom a gente fazer isso em ambientes abertos, porque o cheiro é realmente muito forte. Vou usar aqui um pincelzinho velho. Ó, carrego o pincel no verniz e passo no sapatinho. Se você quiser um super brilho, né, dar mais de uma camada, eu vou aplicar apenas uma camada só em cada sapatinho. Já é o suficiente. Mas como eu falei para vocês, deem preferência aí ao verniz hidrovitral, que é a base d'água. Olha só que lindo que ficou o sapatinho do GRU. Agora eu vou dar uma dica para vocês para fixar na base, né? Eu tenho aqui uma base de biscuit, ó. Vocês vão ver a espessura da base, ó. Tá vendo que tá passando aqui o arame? Então eu vou cortar um pedacinho aqui a mais do arame para ficar na espessura ali da base. Se fosse uma base de isopor, uma base mais grossa, eu poderia deixar desse tamanho que tava mesmo. Mas a base que eu vou usar, ela vai ser dessa espessura aí. Não é essa, tá? Eu tô só usando como exemplo aqui. Eu não vou fixar ele na base agora. E como eu preciso editar a aula, então eu vou mostrar pra vocês nessa base aqui mesmo. Ó, marquei lá o arame na base. Agora eu vou perfurar onde eu fiz a marcação. Depois a gente vem com a cola instantânea. Aplica embaixo de todo o sapatinho, no arame também. E a gente vai e encaixa na nossa base. E é só colar aí o GRU. Olha só. Simples, né? Bom, gente, então é isso. Peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, tá? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.